Vamos orar? Amado e bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor muito por estarmos aqui mais essa noite para louvar e cultuar o santo e poderoso nome. Amém. Deus querido, ao abrir a sua palavra, mais uma vez pedimos a tua unção em nossas vidas, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Verdade. Nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos, aqueles que não vieram a semana toda, nós estamos estudando bem superficialmente o livro do Apocalipse. Tivemos aí com o nosso irmão Alex, o nosso ancião aqui de Marechal Hermes, no início dessa semana, falando efetivamente sobre o livro do Apocalipse, que na verdade não é um livro fechado como muitas pessoas do mundo acreditam, e umas têm até medo de ler, até porque também não entende, mas pelo contrário, é um livro aberto, é um livro que traz a história desde o passado, o presente e o futuro. Nós vimos também que ao longo dessa semana que muitos desses símbolos que são falados, que são mostrados no livro do Apocalipse, têm a sua elucidação ao longo da palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Acho que está falhando esse microfone, não? Bem, abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Capítulo 1 de Apocalipse 4 e 5, e diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A maior parte dos livros que formam o Novo Testamento é composta de cartas que foram escritas pelos apóstolos a várias congregações do passado. Mas a mensagem, as mensagens não estão só presas naquele tempo, é para todo o tempo. Elas chegam até nós nos nossos dias e o seu conteúdo é completamente universal. O Apocalipse é realmente um livro único. Ele traz a revelação de Jesus Cristo, expressa em cartas, enviada a 7 igrejas situadas na Ásia, com instruções, mensagens proféticas aplicadas para 7 períodos específicos da história da igreja cristã. Hoje nós vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que é o 5º tema do nosso estudo. Bem, 7 igrejas, irmãos, receberam as cartas de Deus. São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existem pontos em comuns em cada uma dessas cartas. Elas foram escritas para o anjo ou mensageiro de cada igreja situadas na Ásia, como instruções e mensagens, como nós já falamos. E em cada carta, Jesus se apresenta com uma identificação especial, adequada às necessidades do período da igreja. Por exemplo, ao escrever para a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como o que esteve morto e tornou a viver. Em cada carta, há um elogio que reflete as virtudes da igreja, com exceção da carta a Laodiceia, que não tem nenhum. Há também a reprovação, destinada a ajudar o crescimento em áreas perigosas, problemáticas que a igreja tem, com exceção das cartas para Esmirna e Filadélfia. Também aparecem nas cartas um conselho e uma promessa de Deus. 3 declarações aparecem nas mensagens a cada igreja, as quais têm muita relevância e importância para o cristão de todas as eras. A primeira: conheço as tuas obras, que está lá em Apocalipse 2:2, não precisa abrir.
São expressões usadas. A segunda expressão, ao vencedor, que está lá em Apocalipse 2, verso 7. E também, por último, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Apocalipse 2, 7 também. Dessas três declarações, irmãos, surgem nitidamente três mensagens de Deus para todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas. A primeira, Deus nos conhece muito bem. Lembra que eu falei aqui essa semana, que logo nos 3 primeiros versículos do capítulo do Salmo 139, Davi diz a seguinte coisa, abram suas Bíblias, Salmo 139, os 3 primeiros versos. Salmo 139, Amém? Amém. Amém, misericórdia? Então vamos lá. 139, verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Amém. Deus nos conhece profundamente. Vejam que aqui ele diz a seguinte coisa, é mais ou menos assim: antes que você venha pensar em algo, você, Deus, já sabe o que eu vou pensar. Ou seja, Deus nos conhece no mais profundo da nossa vida, da nossa alma. Nem nós, irmãos, nos conhecemos. Por vezes, ao longo dessa vida, a gente até se desconhece em certas atitudes, palavras que nós temos, que nós falamos, a gente se desconhece e pede perdão por isso. Às vezes, uma palavra um pouco mais rude que você diz para alguém, e aí você tem que sentir: olha, eu saí de mim, eu não queria agir dessa forma. Mas Deus nos conhece muito mais profundamente do que nós. Então Ele sabe lidar com cada um de nós. Basta com que nós permitamos a Ele, entreguemos a Ele a nossa vida e joguemos nas suas costas, nas costas dele, todo o mal que existe em nós. Porque o que existe em nós é um tremendal de lama. Uma hora a gente está bem e outra hora, às vezes, por interesse, a gente está bem. Então, o que Deus pede na sua palavra é: rasgue o seu coração. Lembra que Ele falou assim para o povo de Israel: eu estou cansado dos seus sábados, eu estou cansado dos seus holocaustos, eu estou cansado, eu não preciso de sacrifício. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de verdade, que você abra o seu coração e fale para mim tudo aquilo que você é, e eu ainda vou acrescentar. Mas eu tenho o poder de te transformar. E tem. Eis aqui um homem que foi transformado pelo poder de Deus. Amém. Com certeza, eu posso dizer com todas as certezas do mundo, eu não estaria aqui agora se Deus não estivesse, porque todos os meus amigos de Guadalupe, na maioria, olha, de, 30, só 2 foi um deles, todos viraram polícias que se tornaram bandidos e bandidos que morreram. Eu vi a maioria deles começando no mundo do crime e tive toda a chance de entrar. Teve um, então, irmãos, o apelido dele era Buzina. A gente acha que é Buzina porque ele falava muito, né? Pelo contrário, ele não falava nada. Sabe aquele cara calmo, igual a preguiça, que para andar, para cruzar, era assim uma tranquilidade, uma paz extremamente grande. Pouco falava. Ele se tornou um dos bandidos mais sagazes que eu já vi na minha vida. Buzina. Ele foi um daqueles os mais experientes. Lembra do Banco do Brasil que tem ali em Guadalupe, lembra? Que agora acabou, não existe mais. Ele foi um daqueles que assaltou aquele banco. Ele se tornou assaltante de banco e depois ele ficou como líder ali na favela, na comunidade que fica perto da igreja de Magalhães Paz, Fumacê. Ele ficou como líder ali. Irmãos, ele se tornou um homem tão mau, mas tão mau, mal mesmo, tão mau,
que ele matou uma mulher grávida com uma espada atravessando a criança e a mulher. Só Deus para ter misericórdia. E a gente olhava para ele e jamais imaginou que o Buzino se tornaria nesse bandido sanguinário. Eu acho que ele está preso, eu nunca mais ouvi falar nele. Mas o irmão dele tentou entrar nessa vida e logo passaram ele, mataram ele. Então, Deus nos conhece, Deus sabe que nós somos. Nós precisamos simplesmente abrir o nosso coração e falar para Deus: Senhor, eu sei de mim até aqui, mas daqui para frente eu não sei mais. Mas por favor, o que eu te peço, transforma a minha vida, transforma a minha vida por completo, me torna um homem humilde, me torna uma pessoa centrada, me torna, assim como Deus via Jó. Como é que Deus via Jó? Homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Segundo, Deus nos fez mais que vencedores. O que é ser mais que vencedores? Alguém gostaria de falar? Porque vencedor eu sei que eu já sou. Agora, o que é ser mais que vencedor? Existe isso? Existe isso? Você já parou para pensar? O que seria ser mais que vencedor? Deus nos fez mais que vencedores. Olha, eu tenho uma ideia em relação a isso. Se eu conseguir a salvação, primeiro que eu vou ter meus cabelos de volta. Isso já é uma vitória. E as asas? Lembra do acordo? Isso mas mais do que isso, eu vou viver eternamente. Isso é mais do que ser o quê? Vencedor. Vou ver Jesus de perto. Vou conhecer outros mundos criados por Deus. Vou ver esse mundo transformado. Amém. Muito mais bonito do que ele foi antes do dilúvio. Nós temos uma escritora norte-americana. Eu tenho que falar assim porque tem pessoas que você não gosta de falar. Ellen White, ela diz num dos seus livros que, no dilúvio mesmo, que existem lugares no nosso planeta que o pecado imperou tanto, que Deus não permitiu que houvesse civilização ali. Existem lugares que não tem civilização. Eu costumo dizer, eu detesto, eu tenho até medo de ver o pântano que tem lá nos Estados Unidos, né? Aquele lugar pantanoso das águas. Tem que ser muito macho para andar por ali, não sou. O negócio é feio. Então, Deus nos fez mais que vencedores. E Ele está dizendo que quer nos fazer vencedores. Deus não nos criou para sermos pessoas derrotadas ou fracassadas. Em Filipenses 4,13 nós conhecemos muito bem. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez eu ouvi uma história, foi verdadeira, lá no Espírito Santo, uma mulher com 2 filhos, passando realmente necessidade, e ela procurou uma instituição evangélica, cujo líder espiritual, que fica atrás de uma porta, ouvindo um cubículo, que fica ouvindo a confissão das pessoas. Acho que vocês sabem do que eu estou falando. E ali, ela foi conversando com esse líder espiritual dessa igreja: olha, eu estou passando necessidade e tal. E essa pessoa, esse líder espiritual, disse assim para essa senhora: olha, a gente veio no mundo, e esse mundo é tão mau que a gente veio para sofrer. E despediu a mulher sem fazer nada por ela. É verdade isso aconteceu. E aí então ela ficou desnorteada, e através de uma amiga descobriu, e essa eu posso falar, descobriu o universal do reino de Deus. E levou então essa mulher lá. E um pastor lá da igreja viu toda aquela situação da mulher e disse: olha, Deus não nos fez para sofrer, e ajudou a mulher. Entende o que eu quero dizer? Deus nos fez vencedores. Nós não precisamos, nós que estamos aqui essa noite, não precisamos temer o futuro. Não precisamos temer o futuro. Porque se a nossa vida está na mão de Deus, o futuro está garantido. Ainda que o resultado de tudo isso seja a morte, como foi a morte de muitos mártires,
Esse mundo aqui está para nós de passagem. Nós somos aqui peregrinos. E o que é ser peregrino, Marcelo? De passagem. Está de passagem. Lembra do povo de Israel, quando estava saindo lá do Egito, com as mochilas nas costas, que eles estavam ali de passagem. Irmãos, esse mundo aqui, para nós, já era. E fala que nós somos embaixadores também, né? Justamente. Do reino de Deus. Justamente, embaixadores do reino de Cristo. Nós aprendemos para levar lá fora. Ouvir a voz do Espírito Santo. Para isso, nós devemos sempre obedecer à voz do Espírito Santo. Deus não nos abandonou neste mundo sem nos mostrar claramente quais devem ser as nossas escolhas e decisões. E Ele continua cuidando de tudo. Nós vimos aqui, irmãos, que nada, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele não nos deixa tomar decisões erradas. A gente só toma se a gente quiser. Eu sempre falo aqui, né? No mundo há dois caminhos, mas Deus está sempre ali. Deus está sempre falando. Olha, aconteceu um fato comigo. Eu não estava nem na igreja, mas eu era espírita, kardecista, mas eu tinha muita ligação, por causa da minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração, ela também era espírita e tal. E eu até hoje não conseguia entender como é que era a minha ligação com Cristo se eu era espírita. Se bem que Cristo no espiritismo é conhecido como um espírito de alta grandeza, um espírito perfeito e tudo mais, essas coisas que se falam lá, que eu acreditava também. Eu tinha 14 anos de idade, né, nessa época. Mas mais para frente, eu já estava morando em Guadalupe, eu jogava futebol de salão lá no Magnatos. Alguém conhece Magnatos aqui? Já ouviu falar? Magnatos? Fica lá no Rocha, perto do Maracanã. E ali eu estava, quando deu 11 horas da noite, falei, como é que eu vou embora? Eu consegui um ônibus até Madureira, mas eu já estava com medo. Eu não tinha quase ninguém na rua naquela época. Foi aqui, sei lá, 35 anos atrás, talvez, ou um pouco mais. Eu tinha 17 anos. E ali eu estava assustado. Eu falei, quem conhece a Caixa Econômica de Madureira? Sim. Conhece então? Eu estava do outro lado, que antigamente era Casa Garçom, que existia na época, e eu estava parado ali com uma luz em cima, e eu comecei a sentir um certo temor, de medo. Fiquei com medo. Como é que eu vou chegar em Guadalupe? Eu consegui chegar em Madureira, o ponto final desse ônibus que eu vinha era até Madureira. E eu falei, e agora? Eu fiquei parado. E daqui a pouco, irmãos, do lado da Caixa Econômica Federal, saem 2 pivetes vindo literalmente na minha direção, só tinha eu e eles 2 ali. E eu senti o mal vindo na minha direção, eu senti realmente. Eu fechei os meus olhos e proferi essa seguinte frase: meu Deus, me ajuda. Amém. Foi isso que eu falei. Irmão, vocês não vão acreditar. Quando eles chegaram literalmente também no meio da rua, um segurou o outro, olhou para mim, veio para trás e saiu correndo em direção à estrada do Portela. Eu fiquei olhando. O que aconteceu? Ele saiu correndo e veio assim na minha mente: pega esse ônibus que está vindo agora. Quando eu olhei, estava vindo um ônibus. Pega ele agora. Eu peguei 638, mas só ainda até Marechal Hermes. Ainda tinha mais um pedaço que eu tinha que ir para Guadalupe, meu sofrimento. E já estava 1h já, isso tudo. E eu peguei o ônibus, eu falei, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar? Meu Deus, eu prometo, eu nunca mais saio para jogar futebol essa hora. Eu não vou sair, eu não vou. E promete que não vou. E chegou em Marechal Hermes, quando eu desci do ônibus, aí o 638 parou lá no ponto final. Eu tinha medo de andar para lá. Aí tinha um homem parado mais à frente quando eu cheguei, todo de branco. Eu olhei para ele, mas estava afastado. Daqui a pouco veio um táxi. E aí, ele vem a mim: você quer uma carona? Para onde você vai? E na hora eu não senti medo. Eu poderia falar: não, tudo bem, eu vou ficar aqui. Ia ficar até o amanhecer. Aí eu falei, mas eu senti uma paz. Amém. Eu falei: eu vou para Guadalupe, para os prédios ali. Pode vir então. Eu entrei atrás, ele foi na frente com o motorista. E eu não pensava, não, só pensava em querer chegar lá. E aí, irmãos, eu falei: eu moro depois do Rio, aí, que o nome daquele rio é Sapopemba, para quem não sabe. E aí o carro passou, parou, eu falei: eu moro aqui. Aí ele foi, parou o carro, muito obrigado. E saí do carro, meio tremendo ainda, e fui embora. Quando eu estava curvando a rua para eu entrar, na onde eu morava, eu olhei para trás: cadê o táxi? Eu sento e
Deus estava comigo ali. Amém. Deus já estava começando a preparar o meu caminho ali, porque anos depois, com 22 anos de idade, eu conheci a mensagem adventista. Mas ele já tinha falado comigo quando eu tinha 14 anos. E no sábado eu conto essa experiência para vocês. Eu tenho certeza. Perdão. O Espírito Santo de Deus dirige a nossa vida. Verdade. Dirige a nossa vida. Amém. Basta com que nós confiemos a nossa vida a Ele. E Ele faz toda a diferença na nossa vida. E vou contar até uma outra história muito interessante. Eu queria ser jogador de futebol. Mas aí, todo clube que eu ia jogar, eu falava assim: Deus, se o Senhor quiser que eu fique nesse clube, me tira. Era tudo que ele queria ouvir, né? Ele tirava. Aí o último foi no Madureira. Eu estava no Madureira, eu falei: Deus, estou aqui, já estou federado, mas se o Senhor não quiser que eu fique aqui, me tira. Ele tirou. E eu acabei não sendo jogador de futebol. E um dia, passando em frente ao Maracanã, eu falei assim: oh meu Deus, deixa eu jogar uma vezinha pelo menos aí no Maracanã. Eu fiz esse pedido. Aí passou um tempo, não sei se foi no mesmo ano, eu recebi um convite do meu time para a gente jogar no Maracanã. Olha só. Deus então, assim, ele atendeu o meu pedido, só que da forma dele, Sim. sem ninguém na arquibancada. Eu até fiz um gol de pênalti e fiquei feliz. Amém. E até hoje eu penso nisso. Até nessas coisas mais simples, Deus nos atende. Verdade. Irmãos, se a gente não tiver contato com Ele diariamente e conversar tudo, sobre tudo mesmo, você vai ver a diferença que Deus faz na nossa vida. Amém. Ele nos traz paz em meio às dificuldades. Verdade. E olha que dificuldade eu já passei. Eu já fui lá no fundo do poço mesmo, no fundo. E Deus me resgatou e trouxe de volta. Eu estou aqui. Então, eu sou testemunha ocular, visível e fiel do poder de Deus na nossa vida. Amém. Oh, glória. Agora, as 7 igrejas recebem as cartas e formam a primeira série de 7 livros do Apocalipse. As outras séries são 7 selos, 7 trombetas, as 7 pragas, as 7 bem-aventuranças. A repetição do número 7 nos sugere, irmãos, que ele representa um número simbólico no contexto profético. Mesmo porque essa região para onde as cartas foram enviadas tinham mais outras 7 igrejas. Foram escolhidas apenas 7 devido às características relacionadas aos símbolos proféticos, marcando também 7 períodos proféticos da igreja cristã. Por exemplo, a igreja de Hierápolis, que é mencionada por Paulo em Colossenses 4,13, que se encontrava entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, ela foi escolhida por receber ela não foi escolhida para receber uma das cartas e fazia parte da mesma trajetória, mas acontece que essa igreja não vivia nenhum período profético, por isso ela não recebeu. Jesus deixa bem claro na carta no livro de Apocalipse, o fim revelado. Estão direcionadas também para o futuro. Abramos nossas Bíblias em Apocalipse 1, verso 19. Estou falando um pouco rápido para não passar do tempo que você vai na diretora ali. Fica me olhando. Diz assim, Apocalipse 1, 19 diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, falando para João, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As revelações do Apocalipse chegam até a segunda vinda de Cristo à Terra. Primeiro nós vamos ver a igreja de Éfeso. A primeira igreja, Éfeso, Jesus elogia essa igreja em Apocalipse 2:2, vocês veem isso, por causa do trabalho árduo, da perseverança e também porque essa igreja não tolerava homens maus colocando à prova os que diziam ser apóstolos, mas não eram. Em vários textos do Novo Testamento, nós encontramos a luta dos cristãos na formação da igreja para impedir que doutrinas falsas entrassem na igreja. A igreja de Éfeso, irmãos, não permitiu que a mentira se misturasse com a verdade. Assim, deve ser a nossa posição também. Sim, sim, não, não. A Bíblia é
a nossa única e segura regra de fé. Tudo que a igreja deve ensinar está contido no livro, desse livro. Não são as opiniões de homens ou mulheres que importam quando nós estamos falando da verdade de Deus para este mundo. A igreja de Éfeso pode se comparar ao cavalo branco de Apocalipse também. Os primeiros 4 cavalos do Apocalipse falam a respeito desse período profético das igrejas. O cavalo branco simboliza a igreja pura, saída das mãos dos apóstolos, vencendo e para vencer. Era uma igreja pura, como nós vemos aqui a igreja de Éfeso. Não aceitava nada de errado, não aceitava doutrinas falsas, não aceitava. Entretanto, o Império Romano começa a caçar os cristãos, e aí ele passa a ser o cavalo vermelho, que simboliza o que? Sangue. Então teve muita morte, famílias inteiras eram mortas nos anfiteatros, não é isso? Nas arenas, que servia de espetáculo para as pessoas lá em Roma. E esse coliseu que tem lá, ele reflete tudo isso. Eu tenho um médico que ele gosta muito de história, e ele falou que foi em Roma, e foi no coliseu, e eles podem entrar lá embaixo na arena. E ele virou para o filho dele e falou assim: você está pisando num lugar onde milhares e milhares de pessoas vieram à morte, ou pela espada ou por animais. Crianças também foram dilaceradas aqui pelos animais. Então, irmãos, essa igreja, a igreja pura, passou a ser perseguida. Entretanto, quando um líder, quando o imperador, quando Satanás percebeu que quanto mais perseguia, mais pessoas se sentiam sensibilizadas com aquelas pessoas que estavam morrendo e aceitavam o Evangelho, aceitavam a Cristo como seu Salvador, o diabo então muda de estratégia. Pela perseguição não dá. Então, da perseguição ele traz a confusão. Dentro do próprio cristianismo, ele começou a levantar aqueles que estavam mais afoitos, achando que sabiam mais de tudo, e começou a implantar na mente dele passagens da Bíblia que não condizem com a verdade. Então começou a confusão. Por isso que do cavalo branco, passando pelo cavalo vermelho, a igreja passa para o cavalo preto, que é o oposto do branco. Ou seja, entrou na igreja doutrinas, entrou no cristianismo doutrinas que não eram verdadeiras, trazendo então fraqueza para a igreja. E como se não bastasse, a coisa foi tão longe, que depois a igreja passa para o cavalo amarelo. Na tradução do grego para a nossa linguagem, amarelo não tinha uma tradução. Então eles colocaram, a cor não tinha essa tradução. Mas vocês vão entender. Quando uma pessoa parda, uma pessoa branca, uma pessoa negra morre, ela perde o brilho. Vocês já viram? Fica opaco. É isso que queria dizer. A igreja morreu. A igreja morreu. A igreja já não era mais verdadeira. E por isso Deus levantou homens que se tornaram mártires, como Lutero não morreu, mas muitos, John Wycliffe, John Hus, outros, eles foram reformadores para fazer com que a igreja, que nunca morreu, desde Abel nunca morreu, ela ressurgisse e tomasse força. E hoje nós estamos aqui graças a esses homens do passado também. Esmirna, a segunda igreja é Esmirna. Essa igreja recebe somente elogios. Jesus se dirige a ela dizendo que tinha conhecimento de que, embora estivesse passando por aflições e pobreza, na verdade ela era rica. Ele também fala em Apocalipse 2:10 de um período de 10 dias de perseguição que essa igreja sofreria. Foi do ano 303 ao ano 313 depois de Cristo. A igreja de Esmirna marca um período de perseguição, de perseguições gerais. Durante o segundo e o terceiro século, os imperadores romanos procuraram exterminar a igreja cristã com perseguições, mas a exemplo dos mártires, movia corações dos sinceros, muitos se converteram e aceitaram o cristianismo. Então foi esse cavalo vermelho que eu falei, que se encaixa justamente na igreja de Esmirna. A terceira igreja de Pérgamo
Um elogio a essa igreja referente à sua fidelidade ao nome de Jesus, não havendo renunciado à sua fé. A reprovação dizia que a igreja tinha pessoas que estavam apegadas aos ensinos contrários aos da Bíblia, como Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Constantino, esse que eu falei há pouco, o imperador de Roma, assinou o Edito de Tolerância de Milão em 313, dando liberdade de culto aos cristãos. E pouco depois disse que estava convertido ao cristianismo. Foi assim que ele conseguiu, porque o Constantino via que quanto mais ele perseguia, confiscava terras e casas dos cristãos, mais gente aceitava o cristianismo, mais pessoas eram mortas. Então ele muda a estratégia. Ele era do mitraísmo, e no mitraísmo o Deus que eles adoravam é o Deus Sol. Entenderam? Olha como foi a estratégia do inimigo, presta atenção. Continuando aqui, com isso o imperador, porém, continuou sendo um líder mártir. Ele continuou, ele se dizia cristão, mas continuou sendo o líder máximo do paganismo, e ao mesmo tempo que assistia aos cultos cristãos. Então ele estava lá e estava cá. Envolveu-se nos assuntos da igreja, exercendo sua influência, e no dia 7 de março de 321, ele ditou a primeira lei tornando obrigatória a observância do domingo, dia em que os pagãos adoravam o Deus Sol. E com isso, essa prática acabou se infiltrando no cristianismo sem ter nenhuma base bíblica. Irmãos, eu estava dando estudo durante 1 ano e 6 meses para um casal, José e Andressa. Durante 1 ano e 6 meses eu dei estudo todas as quintas-feiras, era o dia, mas às vezes não dava, por isso que demorou esse tempo todo, mas foi uma verdadeira luta. O diabo, ele se levantou de uma tal forma contra mim e contra eles, que a minha empresa quebrou. Eu tinha uma empresa de distribuição de alimentos durante 4 anos e ela simplesmente quebrou. Em 2019, na quarta-feira de cinzas de 2019, teve uma inundação no Rio de Janeiro e minha empresa ficava ali em Vaz Lobo. Só de mercadoria de preço custo eu perdi mais de 100 mil. Ali começou a queda da empresa. Houveram outros motivos também, mas esse foi o principal. E eu sabia que ali estava a mão de Satanás me fazendo desistir desse casal, que à época só tinha uma filha que está grande agora, e agora nasceu o Gabrielzinho. E aí, praticamente no último estudo, porque eu estudei com eles Daniel e depois Apocalipse, no último estudo ainda pairava sobre a cabeça do José, porque ele veio de uma outra denominação. A mulher já estava convicta da verdade que a Bíblia nos traz. E praticamente no último estudo ele falou assim: mas acontece, Ney, que o 7º dia pode ser o domingo, depois de ter estudado com ele no ano seguinte. O 7º dia pode ser o domingo. Aí eu falei assim: então vamos à Bíblia? Porque a Bíblia vai responder se você está certo ou eu. Vamos? Aí nós abrimos a Bíblia, se vocês quiserem acompanhar, é um texto muito conhecido. Abrimos a Bíblia. Êxodo 20. Mas olha, irmãos, quando ele me fez essa pergunta, eu já estava tão cansado que eu ficava prestando atenção nele, tantos anos, e sofrendo, porque foi essa queda dessa empresa. Quando a minha empresa quebrou, eu fui lá no fundo do poço. Vocês terem uma ideia, eu fui pedir favor a um amigo que estava construindo vários kitnets, que na verdade era um triplex, só que não era do Lula. Esse triplex era dele mesmo. E ele falou assim: eu falei para ele, eu não tenho dinheiro para te dar de depósito e nem tenho fiador, porque ninguém quer ser financiador de ninguém. Mas eu te garanto que eu não vou dever um aluguel para você. Ele falou: pega a sua família e entra. Pega a sua família e entra. Amém. Porque um colega meu, um amigo meu da padaria, falou: fala com o Ricardo que ele está construindo mais tarde. Não estava nem construído ainda, quando vocês verem como estava a minha vida. Mas eu não larguei esse Deus. Pintava um dinheirinho, o dízimo era separado, a oferta também. Eu tenho um pacto de oferta com Deus.
E olha, irmãos, lá atrás, a história é muito longa, mas eu vou me ater a essa. Foi assim a minha vida. A filha dele ficou doente, o negócio estava de arrasar mesmo. Mas a minha mulher ignorou, ela foi uma mulher de jovem, ela estava muito boa. E aí eu abri a Bíblia, Êxodo 20, de 8 a 11, e li para ele assim: José, presta atenção, tá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você lembra que eu falei contigo, José? Santificar é separar. E aí? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então tudo que você tiver, você tem 6 dias. Deus te dá 6 dias para trabalhar. Mas o 7º dia, aí ele caiu. Falei, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então você está vendo aqui que não sou eu que estou falando? Depois dessa aí, não tem mais o que falar. E ele se batizou, ele está na igreja até hoje. Amém. Graças a Deus. Eu perdi o meu emprego por causa do sábado, porque era meu patrão, era o meu tio. Eu tinha uma filha pequena de 2 anos, a Ellen, e uma filha para nascer, que é a Aline, e ele me mandou embora porque eu queria guardar o sábado. Eu tinha medo de pedir a ele o sábado, mas eu termino essa história no sábado. Amém? Senão a gente vai perder tempo. Vamos agora para a igreja de Tiatira. Já está acabando. A 4ª igreja, Tiatira, o elogio que recebe é por causa do amor, da fé, do serviço e da perseverança. A igreja é reprovada porque Jezabel estava sendo tolerada dentro dela. Nesse caso aqui, era uma figura de Jezabel. A gente vai saber quem é. Esta que se dizia profetisa estava levando os membros da igreja para a imoralidade sexual e a ingestão de alimentos usados no sacrifício de ídolos. Jezabel era filha de um rei sidônio, adorador de um deus chamado Baal. Nessas religiões que ficaram no passado, mas que tiveram uma roupagem nova, ela está com uma roupagem nova, muitas pessoas estão adorando esses deuses sem saber, porque o inimigo, ele muda só a roupagem, o conteúdo continua o mesmo, ele só muda a roupagem. E essa religião vem crescendo de forma avassaladora no mundo e a gente não está percebendo isso. Eu aprendi isso com o ex-satanista, ele fala sobre isso, mas isso a gente conversa numa próxima vez. Então, Jezabel era filha de um homem que adorava Baal. E existia, por que fala isso sobre levando as pessoas para atos libidinosos, sexuais? Porque nessas igrejas existiam as prostitutas cultuais. Vocês já ouviram falar nisso? Prostitutas cultuais, elas ficavam ali e daqui a pouco o culto estava lá correndo e todo mundo daqui a pouco bebendo e daqui a pouco essas prostitutas saíam, tinham um relacionamento com vários homens, daqui a 9 meses não sabia nem de quem era o pai, e muitas dessas crianças eram usadas para sacrifício a Baal. Muitas delas. Para vocês verem a maldade desse anjo mau que quer nos tirar dessa igreja, quer nos levar para o mundo novamente. A gente não pode permitir isso. Amém? Amém. Essa Jezabel, ela foi contemporânea do profeta Elias. A mesma tragédia estava se repetindo agora na igreja de Tiatira. O que tinha acontecido lá atrás com o povo de Israel estava acontecendo em Tiatira. E Deus advertiu a igreja contra os perigos que a igreja estava correndo por permitir que essas doutrinas falsas entrassem no dia a dia dos membros e das famílias cristãs. Irmãos, a gente precisa estar muito atento agora, porque a tecnologia ajuda muito a gente, mas também ajuda o lado de lá também. A gente precisa estudar a palavra, estar firme. Está com dúvida? Procura alguém que saiba, mas não fica com a dúvida. Eu conheço uma história de uma menina que era adventista do 7º dia e foi tentar bater boca, foi assim, no embate, com o espírita kardecista. Hoje ela é espírita kardecista. Ela não estava preparada, ela não estava embasada. E comigo aconteceu o contrário. Eu estava numa tarde de sexta-feira conversando com o Fernando, que hoje mora lá no sul do país. O homem conhecia de Bíblia como ninguém, até hoje eu estou para ver.
espírito de profecia também, e aí eu estava no embate com ele numa sexta-feira à noite, eu fazia perguntas a ele me dava as respostas, me fazia perguntas, e eu ficava enrolado, e eu saí daquela conversa dali à noite, eu saí com meu peito literalmente queimando, ardendo, porque eu queria descobrir, eu queria saber mais daquilo que ele sabia também, e foi através dessa conversa com um rapaz preparado que eu conheci a verdade e hoje eu estou aqui. Amém. Por isso que nós não podemos deixar de fazer o nosso culto familiar, nós não devemos deixar de estudar a lição, porque de 5 em 5 anos, me corrija se eu estiver errado, pastor, de 5 em 5 anos o adventista lê toda a Bíblia. Hoje nós estamos lendo o quê? Estudando o quê? Salmos. No próximo trimestre vem outro. E essa lição que nós estamos estudando aqui, por incrível que pareça, já foi escrita há 5 anos atrás. Veja a organização que a igreja tem, e isso tudo é para que Deus levantou tudo isso para nos manter sempre ligados com Ele. E hoje o que existe no mundo, o mundo está tão colorido, que atrai a nossa visão. Por isso que a gente tem que estar firmado na rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Lembra que a gente falou de Cristo ontem aqui? A próxima igreja é a de Sardes. A gente já está terminando. A quinta igreja é de Sardes. Aqui Jesus apresenta primeiro a reprovação. A igreja de Sardes tinha fama de estar viva, mas na verdade estava morta. Uma das poucas pessoas na igreja poucas pessoas não tinham se contaminado com a mentira dos enganos da época que guardavam a pureza. Jesus assegura que essas pessoas estarão com ele vestidas de branco, pois são dignas, andaram na verdade. Sardes corresponde à igreja do século XVI até a primeira parte do século XVIII, quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores. Entre esses reformadores estava Martinho Lutero, e ele trouxe muitas contribuições. A ideia de que o ser humano tem acesso diretamente a Deus para alcançar o perdão de seus pecados, não precisando pagar nenhuma penitência, não precisando falar da sua vida para ninguém. A confissão auricular, sabe o que eu quero dizer? A gente pode ir direto a Deus. E Martinho Lutero trouxe isso para a gente. Depois vocês estudem. Ele estava estudando para ser padre, e aí ele descobriu uma Bíblia e viu que a Bíblia, acorrentada no fundo da igreja, era completamente diferente os dizeres ali com que os padres falavam. E ali começou uma verdadeira mudança na vida desse homem. Amém. Sexta igreja, Filadélfia. A sexta igreja é a Filadélfia. A igreja tinha pouca força, mas havia guardado as palavras de Deus e não negou o nome de Jesus. A essa igreja Jesus também não faz reprovação. E o nome Filadélfia, irmãos, significa amor fraternal. Representa a última parte do século XVIII e a primeira do século XIX, período correspondente ao nascimento da expansão missionária e à organização da sociedade bíblica. Nesse período, aprofundaram-se os estudos proféticos do livro de Daniel e Apocalipse. 3 datas aparecem como indicativas desse período. Primeiro, 1755. Nesse ano ocorreu o grande terremoto de Lisboa. Irmãos, o terremoto de Lisboa foi tão devastador, que acabou com 98% da cidade. Dizem que entre 10 a 50 mil pessoas morreram. Na escala Richter, foi o 9, e o máximo é 10. Ficou durante quase 15 minutos a cidade balançando. Pessoas estavam esmagadas debaixo dos escombros. E as pessoas que saíam da parte alta da cidade e desciam para ir para uma praça grande, foram pegas pelo tsunami, que foi essa como é que dá as placas tectônicas quando era sísmico, né? Movimento sísmico, não é isso? Abalo sísmico foi a 200 quilômetros. A 200 quilômetros. E os líderes daquela época, porque não conseguiam enterrar os mortos, muitos foram jogados ao mar, com peso nos pés, para afundarem. Outros foram queimados, porque não tinha mais lugar para enterrar os seus mortos. Outro período também, 1798, quando houve um escurecimento do Sol e da Lua, chamado de dia escuro. Isso aconteceu, está nos anais da história. Isso foi tudo profetizado por Cristo.
Em 1873, quando aconteceu a queda das estrelas, também em boa parte dos Estados Unidos. E por último, Laodiceia, onde nós nos encontramos hoje. Nós estamos vivendo o último período da Igreja de Deus nesse mundo. E nós devemos nos orgulhar disso. Ao contrário das outras igrejas, essa igreja de Laodiceia não recebe de Deus elogio nenhum, mas uma repreensão sobre a sua situação, marcada pela mornidão. A mornidão, irmãos, na vida do cristão, é a pior coisa que possa existir na vida. A mornidão, na linguagem de Paulo, é o carnal. É aquele que vive um pé na igreja, um pé no mundo. Não consegue ter equilíbrio em relação a isso. E infelizmente a maior parte da igreja é formada pelos carnais. Como eu disse, a tecnologia ela ajuda muito a nossa vida espiritual, mas quando a gente anda letárgico e sonolento na igreja, ela age tirando a nossa vida espiritual, destruindo a nossa vida espiritual. Escuta o que eu vou falar para vocês, irmãos. Se a gente não mudar a nossa forma de se relacionar com Cristo, nós não vamos entrar no céu. Pode ter você 50 anos de igreja, 30, 20, 10, não vai. Nós vivemos no momento mais difícil, sabe por quê? O mundo jaz, a maior parte da população mundial está na mão dele, está na mão do inimigo. E a gente precisa se fortalecer e ir buscar essas pessoas lá fora. Mas a gente não pode perder tempo com as coisas desse mundo. Lembra que eu falei das duas naturezas que nós temos dentro de nós? Hoje nós temos essas duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. Uma delas vai ter que morrer. A que receber mais alimento é a que vai ser forte e viver. E a que receber menos alimento ou nenhum alimento vai morrer. Mas uma coisa, saibamos nós, uma delas nos levará para o céu e uma delas nos levará para a morte eterna. É sério o que nós estamos vivendo. Nós não podemos e não devemos viver para esse mundo. Trabalhar sim, ir para a escola sim, ir para o lazer sim. A gente não está com isso. Mas tudo com Cristo. Nunca sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Ninguém aqui pode me dizer que vai voltar amanhã. Eu sempre falo isso. Ninguém pode me dizer. Alguém sabe o que essa família que está aqui do lado da igreja está fazendo agora? Se o pai está vendo televisão, se algum filho está tomando banho, se o outro está brincando, ninguém sabe, mas Deus sabe. Por isso que nós precisamos entregar nossa vida completamente na mão de Cristo, porque Ele sabe o amanhã. Eu estava conjecturando comigo mesmo, a minha tia, que me criou depois que eu fui expulso de casa, ela tem essa também, na história longa, dá para escrever comigo. Ela morreu com 65 anos. Agora, nova. Ela pegou uma bactéria de uma árvore, porque ela vivia no mundo do espiritismo e matava lá os animais. Pegou uma bactéria de uma árvore e acompanhou grande parte da vida dela. Ela vivia com metade de um pulmão. O outro já estava completamente tomado. E ela morreu com 65 anos. Eu pensei assim, meu Deus, então quando eu nasci, faltava 65 anos para minha tia morrer. Eu comecei, você para pensar, e aí você começa a colocar datas. A nossa vida aqui realmente é o que a Bíblia fala, é um sopro. Verdade. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Lutemos todos nós, busquemos todos nós ao nosso Senhor. Sabe por quê? Nós vamos ter uma vida eterna para comemorar a vitória. Amém. Sim ou não? Sim. Mas nós temos pouco tempo para conseguir essa vitória. Muito pouco tempo. No máximo 75 anos. Busquemos a Cristo enquanto podemos achar. Amém. Jesus diz para Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse período da igreja
Apocalipse 3:19. Esse período da igreja, irmão, vai até a volta do Senhor Jesus. E é exatamente nesse período da história que nós nos encontramos, nós estamos vivendo agora. Além dos conselhos, as 7 igrejas, nos mostram também que nós estamos às portas do grande encontro com Jesus Cristo. Jesus vai voltar. E o que Ele mais quer nesse momento é que você abra a porta do seu coração, pois se Ele ficar de fora, não há como você se salvar. Lembra que eu falei antes? Ele bate a porta. Ele não entra. Diante de tudo que nós vimos até aqui, até agora, irmãos, quem gostaria de renovar os seus votos de fidelidade a Jesus e mais uma vez entregar sua vida a Ele? Quem gostaria de fazer isso nessa noite? Entregar de fato, em tudo que a gente ouviu aqui. A gente está vivendo um momento difícil, mas com Cristo no barco, amém. Tudo vai bem. Então você que levantou a mão, fique em pé para que nós façamos uma oração. Eu vou pedir que Marcelo faça essa oração intercessória. Ok. Obrigado. Vamos falar para Deus. Santo Deus, amado Criador, louvamos o Teu santo nome pelo Teu amor para conosco. Um amor que não tem palavras para expressar o que o Senhor fez por nós. Ontem eu leio no culto, deu uma pequena ilustração de como foi o sofrimento de Cristo. E hoje Ele está aqui, Pai querido, pedindo com que a sua igreja renove os seus votos para com o Senhor. Pai querido, mediante a tal demonstração de amor, o Senhor nos pede tão pouco. Ajude-nos, Senhor, a nos entregar por completo diante dEle. Ajude-nos a entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos. Ajude-nos, Senhor, porque, como Ele falou, sem o Senhor nada somos. Verdade. Precisamos do Senhor até para levantar da cama, Pai querido. Que a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, Pai querido, que o Senhor termine. Que naquele grandioso dia, quando o Senhor voltar dos nuvens dos céus com poder e grande glória, esta igreja e estes irmãos estejam de pé para dar as boas-vindas ao Teu Filho amado. O que traz muita alegria ao meu coração, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 53, que diz que quando o nosso Senhor Jesus Cristo vê o fruto do seu penoso trabalho, a sua alma ficará satisfeita. Amém. Pois o justo terá justificado a muitos. Amém, Senhor. E louvamos o Teu santo nome, Pai, porque hoje é o dia. O inimigo está colocando muitas distrações para o Teu povo, Senhor. Mas ajude-nos a olhar para o alto. Ajude-nos a contemplar o autor e consumador da nossa fé. Amém. Abençoe cada família aqui representada, Pai, e que essa mensagem venha arder em nossos corações e produzir frutos para a eternidade. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço, Pai, por favor, inclina os Teus ouvidos e atende as nossas súplicas, porque queremos estar mais próximo de Ti a cada dia. Em nome do Teu Filho. Amém. Oremos, querido Deus, muito obrigado por mais essa noite. Leva-nos na Tua proteção e amanhã, se for da Tua vontade, que estejamos aqui mais uma vez na penúltima noite desse estudo que nós tivemos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora,